Fala, galera, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre os aspectos naturais da Oceania. Essa diversidade, essa formatação única em que o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, elas se transmutam e formam um cenário que você não vai encontrar em nenhuma outra parte do planeta. Eu espero que vocês apreciem e que a aula ela seja extremamente agradável. Vamos lá? E fiquem muito atentos. Qualquer dúvida, é só me procurar na página, mandar uma mensagem pelo Skype ou pelo e-mail, que lá no final vai estar aparecendo para vocês. Muito bem. A Oceania ela é um continente localizado a sudeste da Ásia, compreendendo um conjunto de ilhas, somando essas ilhas à Austrália. Essa última ela é considerada uma grande massa continental, que vai receber um outro nome de Australásia. Ela possui uma área superior a 8 mil quilômetros quadrados, onde vão habitar aproximadamente 38 milhões de pessoas. Por ter sido o último continente a ser encontrado, ela recebeu a alcunha de novíssimo continente. Lembrando que o novo continente são as Américas, a Europa ela ganhou o título de velho continente, e a África ela ficou sem uma denominação, até por uma questão de regionalização eurocentrística, né? A Europa ela é o centro do mundo, ela é o centro da ciência, era o centro das ideias naquele período. E essa visão eurocêntrica, ela perdurou durante muito tempo na nossa história, e a gente veio alterar essa realidade de mundo focado exclusivamente na Europa, posteriormente, de maneira muito mais clara, depois da Revolução Industrial. No que diz respeito à sua regionalização, a gente vai ter uma divisão em 3 conjuntos regionais. A chamada Melanésia, que vai ser a Ilha dos Negros, ou Ilha de Negros, como classificação. A Polinésia, um conjunto de várias ilhas, várias pequenas ilhas. E a Micronésia, que aí sim a gente vai ver ilhas minúsculas, ilhas muito pequenas, né? Se vocês prestarem atenção, eu vou ter esses 3 conjuntos regionais e a parte, como o próprio mapa mostra, a Austrália. O relevo da Oceania ela é caracterizada por uma grande diversidade de formações, onde é possível detectar unidades geomorfológicas, como, por exemplo, a Grande Cordilheira Australiana, as cadeias montanhosas. A Austrália, por ser essa área mais extensa, né, ela vai ser formada por uma área planáltica muito antiga. Esse país, ele também vai abrigar montanhas, né? Vai abrigar, montanhas nas porções leste e sudeste. Essa organização de montanhas, essas montanhas que aparecem nessas 2 áreas, no leste e no sudeste, vão ser chamados de Alpes ou Alpes australianos, tá? Além disso, a gente vai encontrar uma grande quantidade de atóis, em especial na Micronésia e na Polinésia. Os atóis, eles são formações de recifes, né? Esses recifes, essa formação, ela vai se dar num formato mais circular, geralmente em torno de ilhas vulcânicas antigas, intensamente erodidas, e a partir dessa erudição, a gente vai ter um lago, uma lagoa, que vai ser criado no meio do oceano. E é um espetáculo visual, é uma característica visual muito interessante. É bom a gente ressaltar que a Austrália também ela vai apresentar o maior conjunto de recifes de corais do planeta. O segundo maior recife de coral que nós encontramos é aquele visto aqui no Nordeste brasileiro, que vai passar ali pelo estado de Pernambuco e Alagoas. Tá? A porção mais antiga da Oceania, com altitude predominantemente baixa, né, na Austrália. O relevo australiano pode ser dividido em 3 partes. A gente vai encontrar a cadeia montanhosa do leste, Cordilheira Australiana, ou Grande Cadeia Divisória, com o ponto mais alto do país, que é o Monte Kosciuszko, com mais de 2.300 metros de altura. O Planalto Ocidental, que vão ter terrenos cristalinos de baixa altitude, chegando aí no máximo a 600 metros, e as planícies e depressões centrais, compostas ao norte pela grande bacia artesiana, onde está o Lago Erie, atravessadas pelos 2 principais rios,
o Murray e o Darling, os mais importantes nesse conjunto hidrográfico da Austrália, que a gente vai estar vendo mais à frente. Já a Nova Zelândia, ela vai se situar no sul do Pacífico, a mais ou menos 1.600 quilômetros, a leste da Austrália, né? Só a título de curiosidade, ela está a 12 mil quilômetros de São Paulo, que é uma distância semelhante à distância para Tóquio. É formada por duas grandes ilhas e diversas ilhas no seu entorno que são menores, tem mais ou menos 270 mil quilômetros quadrados, que é um tamanho compatível comparado ao tamanho do Japão e das Ilhas Britânicas. A Ilha do Norte e a Ilha do Sul são separadas pelo Estreito de Cook, que tem 20 quilômetros de extensão na parte mais estreita, ali na cidade de Wellington, né? Como vocês podem ver aí na imagem. A gente vai ter todo o relevo, toda a conjuntura do que vem a ser a Nova Zelândia, e nesse círculo que eu estou apresentando a vocês, a gente consegue visualizar um pedacinho do que é o Estreito e a ilha de Wellington, a cidade de Wellington, que é bem bacana, que é bem bonito. O norte encontra-se no limite entre as placas do Pacífico e a placa indo-australiana. O encontro dessas placas é que vai gerar ainda uma grande movimentação tectônica para a Oceania como um todo, né? Sendo marcada pela alta atividade. Essa alta atividade tectônica, ela é responsável pelo que a gente vai chamar de grande cadeia montanhosa presente na ilha. Os Alpes do Sul, né, são o principal exemplo disso. Possui um relevo mais baixo na Ilha do Norte. Tá? O Monte Egmont, ele vai ter 2.518 metros, e o vulcão Huapu, que é o que a gente vai estar encontrando aí no meio, na imagem, ele vai ter 2.796 metros. Visualmente falando, são dois espaços belíssimos também, que é uma marca da Oceania como um todo. A gente vai ter elementos únicos no que diz respeito a esse visual geográfico, a essa espacialização geográfica, para quem não é da região, vai chamar muita atenção, certo? Nas Ilhas do Sul, os Alpes neozelandeses, eles se destacam por terem altitudes superiores a 3.000 metros. E aí a gente vai encontrar o ponto mais alto do país, que é o Monte Cook, com 3.784 metros. E, como eu já falei anteriormente, visualmente falando, a gente vai ter imagens que são belíssimas. Tá? Com exceção da região que compreende o escudo australiano, todas as unidades do relevo da Oceania são geologicamente recentes. Isso por conta desse encontro da placa do Pacífico com a placa indo-australiana, né? E esse encontro vai gerar uma série de ilhas vulcânicas. Essa grande quantidade de ilhas acaba tendo uma caracterização interessante, porque essa zona oceânica ela vai estar passando ali muito próximo ao Círculo de Fogo do Pacífico, né? E esse movimento de placas tectônicas que são gerados por esse encontro, vão formar ilhas vulcânicas bem interessantes, ilhas vulcânicas muito ativas, ilhas que têm movimentos tectônicos muito ativos ao longo do ano todo. No que diz respeito ao clima e à vegetação, a gente vai ver um clima com variabilidade bem significativa. A gente tem o árido tropical, o temperado, o oceânico, né, o temperado oceânico, perdão. A gente vai ter um clima desértico, e essa formatação de climas vai gerar para a gente, no que diz respeito ao clima e à vegetação, a gente vai ver uma certa variabilidade também. A gente encontra o árido tropical, o clima mediterrâneo, o tropical equatorial e o temperado oceânico. Essa variabilidade vai gerar para a gente um conjunto vegetal que também é interessante. Nós vamos encontrar as estepes, os desertos, as savanas, as florestas tropicais, e nas áreas mais altas, de pontos mais altos, a gente também vai encontrar neve. Tá? Então, eu vou ter desde uma área de deserto até uma área de neve, como também já foi falado em aulas anteriores, no que diz respeito à vegetação e às características climáticas lá da Ásia, como a gente já discutiu até aqui no canal. Então, vamos começar lá com o clima equatorial. Ele se caracteriza por ter uma temperatura bem elevada, geralmente superior a 25 graus. Vai ocorrer
na parte das ilhas que compõem a Oceania, e a sua vegetação é composta por uma floresta equatorial marcada por uma grande diversidade de espécies vegetais. Por tabela, uma grande diversidade de espécies animais e de espécies únicas, só vistas nessa região. O clima tropical ele vai ter uma média de temperatura que varia aí entre 22 e 25 graus. Os verões são chuvosos e os invernos são secos. As chuvas ao longo do ano apresentam índices pluviométricos que vão gerar em torno de 500 a 1.500 milímetros cúbicos. Acontece no norte e no nordeste da Austrália. No litoral nordeste, a gente vai ter uma vegetação tropical forte, composta de uma vegetação bastante densa. Já na região norte, a vegetação que se desenvolve é a savana, composta de árvores, arbustos e de gramíneas. O clima temperado, ele vai ter uma temperatura média de 15 graus Celsius, precipitações que são regulares ao longo do ano todo, ficando aí entre 500 e 1.000 milímetros cúbicos anuais. Na região sudeste da Austrália e no território da Nova Zelândia é que a gente vai estar encontrando esse clima temperado, e a vegetação que se desenvolve nessas áreas são florestas temperadas, compostas principalmente de uma vegetação caducifoliada. O semiárido ele vai ter uma redução bem significativa da concentração de chuvas, cerca de 250 a 500 milímetros cúbicos. Ele tem uma temperatura bem elevada ao longo do ano. As águas de chuvas são irregulares. Ele vai acontecer na faixa que vai margear ali as áreas de deserto, na região central da Austrália. Seria uma faixa de transição, essa faixa de semiárido. As plantas que se desenvolvem nessas áreas são as estepes, que é uma vegetação composta basicamente de arbustos e gramíneas, muito semelhante ao que a gente vai encontrar no Cerrado brasileiro. Já a área de deserto, minha gente, os índices pluviométricos são bem abaixo de 250 milímetros cúbicos. E a temperatura ela é elevada o ano todo. Predominantemente, a gente vai estar encontrando isso no centro da Austrália, e o melhor exemplo que a gente pode citar são os desertos de Vitória e de Simpson. A vegetação do deserto é uma vegetação adaptada a temperaturas muito altas, e ela é formada basicamente por plantas rasteiras e por cactos. Aí vocês conseguem ver uma ideia básica dessa apresentação vegetal, né? Na Cordilheira Australiana, floresta tropical na Austrália, estepes na Austrália, deserto australiano, floresta temperada na Nova Zelândia e a floresta equatorial aí nas margens do oceano, floresta equatorial em Tonga. Vamos para a hidrografia, né? Imaginem só, eu tenho um grande conjunto de ilhas, uma ilha continental, que seria a Austrália, e esse conjunto de ilhas, esse conjunto de características, vai ter uma quantidade grande de rios, alguns desses rios com uma ideia salobra também muito grande. Mesmo assim, o sistema fluvial ele é considerado gigante, tá? No que diz respeito a alguns rios, a gente vai ter sempre rios australianos, hoje, correndo o risco de serem extintos por uma dependência agrícola. A Austrália, como é o principal centro social e econômico da Oceania, ela tem, na agricultura, uma demanda muito grande. É bom a gente recordar que a Austrália tem um grande espaço desértico e nas poucas áreas agricultáveis, a agricultura ela é extremamente intensa. E essa agricultura intensa vai gerando uma série de problemas porque as águas são usadas de forma intensa. Como é usada de forma intensa, o teor de salubridade ele acaba aumentando, desqualificando o consumo da água doce existente nesse local. Tá? Vamos falar de alguns rios, tanto da Austrália, como da Nova Zelândia, como da Papua Nova Guiné, para a gente poder estar bem ligado, bem atento ao conteúdo.
O rio Murray, ele nasce na cordilheira da Austrália, né, para desaguar diretamente no Oceano Índico. Ele tem 2.500 quilômetros de comprimento. Ele escoa pelos Alpes e cruza boa parte do sudoeste do país. Antes de ele fazer todo esse itinerário e terminar lá no Oceano Índico, ele vai cruzar outros 2 rios, dando destaque aí para o rio Darling, que é considerado o segundo rio mais importante junto com o Murray. Embora ele tenha esse destaque no que diz respeito às suas dimensões, né, ele possui fluxo com nível bem baixo, principalmente se a gente levar em conta a sua importância, né, importância econômica, importância ambiental, importância social. O que é que acaba acontecendo? Como ele é utilizado de maneira contínua pela agricultura, a gente vai ter uma redução nas suas águas. E essa redução nas águas vai causar prejuízo para o meio ambiente como um todo, porque o meio se alimenta de forma direta das suas águas. A gente tem no entorno desse rio uma quantidade significativa de espécies, são milhares de espécies, tanto animal como espécies vegetais, que precisam desse rio e que, por conta da ação humana, da degradação humana, vão tendo os seus nichos modificados, vão tendo o seu equilíbrio ecológico modificado, né? E aí a gente vai dar um destaque significativo para a ideia do uso exagerado da agricultura. Com 1.472 quilômetros, o rio Darling ele é o segundo em extensão e importância, né? Ele perde apenas para o rio Murray. Ele vai nascer lá na Nova Gales do Sul, até seguir a sua confluência originária, que vai dar de encontro com o Murray. A agricultura no entorno do rio Darling é o que vem prejudicando a saúde, seja das espécies bióticas, seja do próprio rio, e vem prejudicando o desenvolvimento que, por tabela, vai atingir o ser humano. O escoamento de pesticidas pelo rio Darling, destacando aí o período chuvoso, é que vai gerar toda essa doença, todo esse problema ambiental. Soma-se a isso um período cada vez maior de secas, um período mais prolongado de secas, e esse período prolongado de secas, ele se evidencia e vai gerando um sério risco de extinção, seja das espécies animais, seja das espécies vegetais, seja do próprio rio. Tá? Como o rio ele vem, entre outras coisas, recebendo uma quantidade maior de pesticidas, ele vem sofrendo por um período de secas cada vez maior, e vem perdendo a sua vazão e diminuindo a sua quantidade de água, água doce, vem aumentando a quantidade de água salgada. E esse teor de sal vem causando uma preocupação significativa nos grupos ambientais, uma preocupação significativa no país como um todo, que vai depender do Darling para a agricultura, e o conjunto desse sistema fluvial do Darling, a gente tem que ressaltar, está entre os maiores do mundo. Tá? Ele vai drenar desde a Nova Gales do Sul, vai drenar parte do Vitória, do Queensland, até outras regiões do sul da Austrália. Então, existe uma importância muito grande em relação ao Darling, no que diz respeito a questões econômicas, a questões sociais, a deslocamento agrário, e a gente vem perdendo a possibilidade de ter o Darling ao longo da nossa história, e quando eu falar da nossa história, eu falo da nossa história social, mundial, né? Não é só importante para a Austrália em si, para o povo australiano, é importante para o mundo. E a gente vem perdendo essa característica por uma gerência ou falta de gerência ambiental e um cuidado maior com relação a esse espaço. O Cooper Creek fica lá na Austrália Meridional, ele é considerado como um dos 100 maiores rios do mundo, ele vai ter um comprimento de 1.420 quilômetros, fica localizado na parte oeste da cordilheira, que divide esta zona, nascendo lá em Queensland e correndo até o Lago Erie. Essa formação ela é ocorrida graças à união entre 2 rios, o Barcoo, né, e o Thompson. Aí vocês conseguem ter no mapa uma visualização bacana, certo? Aqui a gente vai ter um encontro do rio Thompson com o rio Barcoo, é justamente a confluência, o encontro desses rios que vão gerar importância para o Cooper Creek.
A gente tem aí o Rio Grey, né, na Austrália Ocidental. Ele vai ultrapassar uma grande área de deserto, e é justamente por ultrapassar essa área de deserto que a gente coloca ele como destaque nesse pódio. No entorno há uma forte exploração de ouro, né? Ele nasce nas regiões montanhosas e com 500 metros de altitude, regiões bem altas, tá? O rio Wakani, ou Wakanui, ele é o terceiro maior rio da Nova Zelândia, passou a ter os mesmos direitos que os seres humanos. É o primeiro rio que a gente vai classificar como um ser vivo, tá? O Wakanui, ele é classificado pelas populações indígenas maores da Nova Zelândia como um rio sagrado. Ele ganhou personificação, personalidade jurídica, e ele passa a ter os mesmos direitos que uma pessoa em um eventual processo judicial. Isso significa dizer que o Rio, com os seus advogados, ele pode processar pessoas e empresas numa situação, por exemplo, de poluição. Isso é bom? Isso é muito bom, porque aí a empresa ou a pessoa que pensa em poluir a região vai ter que ter uma noção muito clara de que, ao poluir, ela vai receber um processo judicial, e esse processo ele acaba correndo muito mais rápido nas varas judiciais, porque vai ser um processo de uma pessoa, entre aspas, jurídica, contra uma outra pessoa, sendo ela jurídica ou civil. O rio Sepik, ele é o maior rio em extensão, com 1.120 quilômetros, né? É o segundo maior em volume da ilha da Nova Guiné, está situada a nordeste, praticamente todo o seu percurso está na Papua Nova Guiné, uma pequena parte dele está na área ocidental, na ilha, né, na província de Irian Jaya, na Indonésia. O Sepik ele vai oferecer uma grande diversidade de paisagens e de ecossistemas. Ao longo do seu percurso, a gente vai encontrar pântanos, florestas tropicais, zonas montanhosas. Biologicamente falando, ele é o rio que representa a maior zona úmida não contaminada daquilo que a gente chama de região Ásia-Pacífico. A aula se encerra agora. Qualquer dúvida, você entre em contato aí pelo e-mail, professorgeraldoramirez@outlook.com, ou pelo Skype. Se você quiser ainda, deixa o teu comentário na página e dá aquele teu joinha, dá a tua clicada, fortalecendo o canal. Forte abraço, até a próxima.